Bem, bom dia. Esse Dia. é mais um evento, uma entrevista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, da Supervisão de Qualidade de Vida. Esse mês a gente vai falar sobre a saúde renal e a campanha do Dia Mundial do Rim, que foi no dia 10 de março, e o nosso tema é a saúde renal para todos. E eu tenho a honra de receber para a entrevista o Dr. Felipe Seabra, que é nefrologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, e vai conversar com a gente sobre o tema, sobre a campanha e dar esclarecimentos gerais. Felipe, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua para as considerações iniciais. Bom dia, doutora Paula, bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre nefrologia. Eu sou um apaixonado pela nefrologia e aceito todos os convites para a entrevista, porque eu adoro falar sobre o tema e principalmente sobre o Dia Mundial do Rim, que é um dia importantíssimo, um dia global e que é ainda sobre um tema pouco difundido na população geral. Então, Felipe, assim, eu acho que a gente vai começar, como te apresentei, né, como nefrologista, e você teceu suas considerações da sua como você gosta da especialidade, e como a gente está conversando, né, com a população em geral, né, essa entrevista ela fica gravada, as pessoas do tribunal acessam, compartilham também com outras pessoas. Então, acho que um esclarecimento interessante é o que é essa especialidade, o que é, em que ela atua, exatamente, o que faz, né, o que é a nefrologia, o que faz o nefrologista. Uhum. Acho que assim, é uma dúvida bem comum, até quando me perguntam o que eu faço da vida, digo que sou nefrologista e as pessoas não sabem o que é. E isso é uma parte da campanha do Dia Mundial do Rim, é educar sobre a doença renal, educar sobre a nefrologia. E as pessoas confundem muito nefrologia com urologia. Urologia é uma coisa mais difundida, uma especialidade mais difundida do que a nefrologia. E a nefrologia cuida do diagnóstico e tratamento de doenças clínicas do rim e do trato urinário, da bexiga, do ureter. E a gente trata doenças clínicas, a urologia trata doenças cirúrgicas. Então, essa é basicamente a diferença entre os dois. O nefrologista é clínico, acima de tudo é clínico. Cuida de doenças sistêmicas, o rim interfere com vários problemas no corpo e vários problemas acabam no rim também. As duas doenças mais comuns aí do mundo, o diabetes e a pressão alta, são doenças que agridem muito o rim. Ou seja, ele interfere em vários problemas de saúde do corpo inteiro. Então, é uma especialidade que vale a pena ser difundida, vale a pena a gente educar a população, porque geralmente quando nos procuram, já nos procuram tarde demais. E a gente tem muita coisa para fazer antes de, de definir uma doença renal no paciente. Então, o nefrologista, além de diagnosticar e tratar doenças renais, ele também atua no setor de hemodiálise. A gente tem terapias substitutivas renais que a gente trabalha, e quando o rim é definido como falência, ou seu rim parou de funcionar completamente, a gente tem terapias que substituem algumas funções do rim. O nefrologista também atua nessa parte, em hemodiálise, em diálise peritoneal e em transplante renal. Ok, então, assim, na verdade, o objetivo é que a gente consiga tratar e prevenir as doenças, né, para que elas não para que o órgão, né, não esteja no seu estágio já necessitando, né, de substituição, né. E assim, quais são os objetivos, então, da campanha? Quais são as pessoas, né, que teriam maior possibilidade de de terem doença renal para serem tratadas, para serem acompanhadas? Então, quais são essas pessoas? E, em seguida, assim, qual seria o objetivo da campanha do Dia Mundial do Rim?
Assim, o Dia Mundial do Rim ele surgiu em 2006 pela Sociedade Internacional de Nefrologia, que definiu o Dia Mundial do Rim como a segunda quinta-feira do mês de março. E todo ano alterna, mas geralmente em torno do dia 9, do dia 10, do dia 11 de março. Esse ano caiu ontem, né, na quinta-feira, no dia 10 de março, e todo ano a gente tem um tema diferente. O tema desse ano é Educando sobre a Doença Renal, ou seja, a gente quer difundir o máximo possível da informação da doença renal crônica. A doença renal crônica é muito prevalente, ela atinge 10% da população mundial, ou seja, de cada 10 pessoas, uma tem doença renal crônica. E essa doença ela é completamente assintomática nos estágios iniciais. Se você deixar para procurar um nefrologista quando tem sintomas, quando tiver sintomas, talvez será tarde demais e a gente vai ter poucas coisas para fazer nesse momento. Ou seja, a doença ela é silenciosa, ela é assintomática, a gente precisa diagnosticar através de exames. Um dos objetivos da campanha é difundir o exame de creatinina, o exame de urina, que é um exame que mede a função do rim. A gente consegue saber quantos por cento seu rim funciona apenas dosando o valor da creatinina. E atualmente a gente vê alguns outros exames de sangue bastante consolidados, principalmente o colesterol, a glicemia. Todo mundo sabe o valor da sua glicemia, todo mundo sabe o valor do seu colesterol bom, colesterol ruim, mas quase ninguém sabe o valor da sua creatinina. E é um exame importantíssimo, um exame que mede a função de um órgão, e um órgão que mexe com o corpo inteiro. Ou seja, o objetivo desse ano é difundir a doença renal crônica e difundir o exame de creatinina com o exame de urina. O nosso objetivo é que todo mundo saiba sobre esse exame, todo mundo solicite ao médico uma dosagem de creatina pelo menos uma vez. E se essa dosagem vier normal, dosar periodicamente. Mas, além de atingir a população geral, a gente quer atingir aquelas pessoas que têm doenças que mais causam problemas renais, que é principalmente a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Tem gente que tem as duas doenças, não é incomum ter os dois problemas de saúde, ter diabetes e pressão alta. E essas pessoas têm que ligar um sinal de alerta, tem que cobrar do médico endocrinologista, tem que cobrar do médico do cardiologista que trata uma pressão alta. Doutor, eu quero saber o valor da minha creatinina. Eu vi no site do TCE que o médico falou lá que todo paciente diabético precisa saber seu valor de creatinina, precisa ter um exame de urina e cobrar. É devido o paciente cobrar sobre esses valores, porque a gente foca só no colesterol, foca só no valor da glicemia, e alguns artigos dizem até que a creatinina alta é até pior do que um colesterol alto. Ou seja, a gente precisa focar nesses dois exames, precisa focar nos índices. E a gente tem muita coisa para fazer antes de uma possível hemodiálise, antes de uma possível terapia renal substitutiva. Certo. Então, só para complementar o que você está falando, na verdade, está falando de exame periódico e de exame de avaliação, né, preventiva, e a importância, né, da dosagem da creatinina. A gente, lá no tribunal, né, a gente tem o acompanhamento do servidor, e quando ele vem, né, para avaliação periódica, né, ou para exames gerais, enfim, é um exame que consta, sempre, da nossa avaliação. Então, é um exame muito importante E e, barato, bem barato de fazer. sim, barato, fácil, colhe na mesma, né, colhe junto dos demais, sai no mesmo dia o resultado, né, como os demais, não precisa de nada de diferente, e, em especial, quer dizer, se ele já faz parte da rotina, em especial para essas pessoas, né, para esses pacientes, né, os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos, os pacientes que têm alguma outra doença, né, que tem a maior probabilidade de cursar com alteração renal. Então, Eu falei, assim, falei da pressão alta e do diabetes, mas a gente tem alguns outros fatores de risco. Se você estiver acima do peso, por exemplo, se você fumar, se você tiver uma história de álcool importante, ser sedentário, se você tem história de infecções de urina de repetição, se você tem história de cálculos no rim, nos rins, se você tem
tem histórico de uso de remédios por conta própria, principalmente da classe dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são drogas que têm bastante efeito colateral. E a gente olha basicamente para o estômago. O estômago eu tomei um cataflão, um remédio anti-inflamatório para uma dor que eu tenho crônica, e meu estômago começa a doer. Então, a pessoa sempre lembra do estômago, mas quase ninguém lembra dos rins. Porque o rim é assintomático. O estômago dá aquela azia, dá aquela dor no estômago, e a pessoa lembra logo que o anti-inflamatório faz mal para o estômago. Mas o rim, ele é assintomático. E se a pessoa não se ligar que aquele cataflã, aquele anti-inflamatório pode causar danos irreversíveis, será uma tragédia. Então, nunca usar remédio por conta própria. Se você tem fatores de risco que causam doenças nos rins, é mais um motivo para evitar essas medicações. Tomar mesmo só por orientação médica e sempre dizer, doutor, essa medicação não vai causar problema no meu rim lá no futuro, não dá para trocar por outro remédio. Então, o uso de anti-inflamatórios é uma coisa que é muito comum do brasileiro, tomar medicação por conta própria, e a gente precisa evitar essas situações. E, Felipe, assim, quais seriam, então, como é que vocês orientam, né, a questão da procura, né, do encaminhamento e da ida ao nefrologista, como que a gente falou da nefrologia e do Dia Mundial, enfim, como que é a ida a esse especialista? Então, assim, o primeiro passo é prevenir esses fatores de risco. Se você tem sobrepeso, se você fuma, tem mais riscos de ter pressão elevada, e a gente previne o aparecimento de pressão elevada, de diabetes, de glicemia alterada. Então, o primeiro passo é prevenir essas duas doenças que mais agridem o rim. Uma vez que essas doenças estão instaladas, a segunda prevenção seria controlar essas doenças. Se você já tem um diagnóstico de hipertensão arterial, o primeiro passo é controlar a sua pressão arterial. Controlando a pressão, a gente vai causar menos danos nos rins. Controlando sua glicemia, controlando seu diabetes, a doença renal também pode ser evitada. Então, o primeiro passo é evitar essas duas doenças. O segundo passo é, se ela já estiver instalada, a gente controlar do melhor jeito possível. O terceiro passo seria evitar drogas que fazem mal aos rins, medicações por conta própria, como eu já falei. E quando procurar um nefrologista? Geralmente, a gente tem, no nosso dia a dia, a gente é procurado tardiamente, como eu falei lá no começo. Acho que o médico, o paciente que tem problemas no rim, ele não procura só o nefrologista. A nossa consulta é multidisciplinar. A gente Sim. passa pela nutrição, a gente passa até por outras especialidades como endocrinologista, como cardiologista. A gente faz parte de um processo de uma doença. Então, a gente não quer que seja evitado tarde, que a gente seja procurado tarde demais. Por isso que a gente está difundindo esses dois exames, a creatinina e o exame de urina. O primeiro sinal que o rim está sofrendo é a perda de proteína na urina. E a gente consegue detectar através de um exame simples de urina. A perda de proteína é um sinal precoce de que o rim está sofrendo. O diabetes, quando ataca o rim, ele faz perder proteína na urina. E talvez, se você já estiver perdendo proteína na urina, é hora de procurar um nefrologista, antes que a creatinina altere, antes que tenha alteração no valor de referência lá da creatinina. Tem gente que diz, eu não vou no nefrologista porque minha creatinina é normal, mas quando dosa a quantidade de proteína na urina, está lá absurdamente elevada. E a gente já tem como interferir nesse momento. Esse geralmente é o melhor momento de a gente interferir e prevenir uma doença lá na frente. A gente consegue, com algumas medicações, com algumas mudanças no estilo de vida, alterar essa quantidade de proteína na urina e fazer com que o rim sobreviva por mais tempo. E você comentou também sobre a atuação, na verdade, do nefrologista, né, junto dos centros de hemodiálise, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco quais são esses pacientes, né, como é esse processo, enfim, só para esclarecer, porque é algo que as pessoas precisam conhecer, né, saber que isso é possível, né, e saber da, da campanha, né, para que a gente consiga tratar as pessoas, né, ou pelo menos fazer com que elas
elas fiquem mais saudáveis o maior tempo possível. A diálise faz parte de um grupo de terapias que substituem o rim, né? Terapia de substituição renal. E a gente tem 3 tipos, a hemodiálise, que é uma diálise feita pelo sangue, feita em clínicas de hemodiálise. Aqui no Maranhão a gente tem várias clínicas de hemodiálise. A gente tem a diálise peritoneal, que é feita através de um líquido colocado na barriga, e é feito ambulatorialmente, ou seja, na sua própria residência. O próprio paciente faz, e ela é feita diariamente. E a gente tem o transplante renal. Geralmente, os transplantes renais são feitos após o início de uma hemodiálise, após o início de uma diálise peritoneal. O Brasil ele é referência em hemodiálise no mundo. A nossa diálise tem uma qualidade muito boa. A gente não perde nada para nenhum lugar do mundo, e o que é feito aqui é feito em Nova York, é feito em Tóquio, é feito em qualquer lugar do mundo. O nosso número de pacientes em hemodiálise vem crescendo absurdamente. Atualmente, a gente tem em torno de 140 mil pacientes em diálise no Brasil, e a cada ano a gente aumenta em torno de 45 a 50 mil pacientes por ano em diálise. E esse número ainda é considerado baixo. Talvez pelo subdiagnóstico, um paciente que está lá no interior do Maranhão que não consegue acesso à creatinina, e quando ele descobre já está tarde demais, ele já descobre durante um infarto, e aí tem algum outro problema de saúde antes da doença no rim ser terminal. Então, se esse problema fosse descoberto mais precocemente, talvez a gente teria mudado a vida desse paciente. Então, esse número de 140 mil é considerado baixo, e ele é completamente ele está completamente em ascensão. A gente tem números crescentes e números elevados dessa terapia. Ela geralmente é feita quando o rim está em estado terminal, ou seja, quando o rim não funciona quase nada. A gente consegue calcular a quantidade da função do rim através do valor da creatinina. A gente tem algumas fórmulas que a gente pesquisa na própria internet e faz, na própria calculadora no celular, e a gente consegue dizer quanto que o rim funciona, quantos por cento que o rim funciona. E geralmente abaixo de 15% nos pacientes diabéticos e abaixo de 10% nos pacientes em geral, a gente costuma indicar hemodiálise ou alguma outra terapia, como diálise peritoneal. Geralmente, até o rim funcionar em torno de 20%, 15%, essa doença é assintomática. A doença vai manifestar sintomas quando geralmente o rim não funciona quase nada. 15, 20% do rim funcionando é quando a gente vai ter sintomas. Então, o paciente não pode esperar ter sintomas para procurar o nefrologista, porque é uma doença silenciosa e traiçoeira. A gente precisa se antecipar. Assim, tem gente que diz assim, doutor, mas como o meu rim não funciona, se eu urino tão bem, né? Se eu urino 2 litros por dia. E, ou seja, se a gente for esperar o rim parar, ficar zero, sem funcionar nada, parar de urinar para poder procurar o nefrologista, isso vai demorar muito. A gente tem pacientes em diálise que 2, 3 anos de diálise que urinam 2, 3 litros por dia. Às vezes a urina não é de qualidade, a urina não sai a sujeira do sangue. A gente consegue ver a sujeira no sangue através de uma dosagem de ureia, que também é um exame simples de fazer, e anda lá, o sangue super sujo e a pessoa urinando 2 litros por dia. A urina sai basicamente água, não sai a sujeira do sangue. Então, a gente precisa se antecipar a perda completa de urina, que é um sintoma que os pacientes pensam que o rim funciona porque eu tenho muita urina por dia. A gente precisa se antecipar isso. Felipe, a gente está chegando no final da entrevista, acho que foi bastante esclarecedor, queria saber se você tem alguma outra consideração para fazer, mais uma vez, né, a gente vai ser assistido pelas pessoas, né, do tribunal, por pessoas que encaminharem esse vídeo, e você teria alguma outra consideração para fazer? Então, assim, as minhas considerações finais são direcionadas para 3 classes, 3 grupos, né? O primeiro grupo são os próprios pacientes. Esses pacientes precisam ser ativos, eles precisam cobrar dos médicos, doutor, eu acompanho meu diabetes com endocrinologista, doutor, diga o valor da creatinina, e foque nesse valor. A minha creatinina é 1.0, é 1.5. E aí tire uma foto desse exame, guarde no celular. Todo mundo hoje em dia tem um celular com câmera, tire foto, que esse valor lá na frente será importante. Qualquer exame de creatina precisa ser guardado e anotado em algum lugar, no próprio celular ou no papel. Então, além do paciente cobrar a dosagem da creatinina e do exame de urina para saber a quantidade de proteína na urina,
vale a pena guardar esse exame. Como guarda um colesterol, como guarda uma glicemia. Então, primeira dica são para os pacientes. A segunda dica são para os próprios médicos. Os médicos precisam ser mais agressivos na investigação da doença renal crônica. A gente não pode ver uma creatina alterada e não fazer nada. A gente tem muita coisa para fazer com creatina alterada. Se você não tem familiaridade com esse exame, ou se você não consegue evoluir com aquele exame, encaminhe para o médico nefrologista. Né? E minha terceira dica vai para os estudantes de medicina. A gente precisa cobrar da faculdade aulas sobre doença nos rins, aulas sobre doença renal crônica, aulas de nefrologia. É uma especialidade que a gente tem dificuldade, é uma especialidade complexa e a gente tem dificuldade nos recém-formados de encontrar informações sobre doença renal crônica, um manejo adequado sobre isso. Eu acho que o próprio estudante pode cobrar da sua faculdade aulas sobre isso, né? E aproveitando o tema desse ano, que é educação sobre doença renal, tentar difundir o maior número de informações sobre esse problema de saúde. Importantíssimo. Bom, muito obrigada. Então, eu sou Ana Paula Pierre, sou médica do Tribunal de Contas e sou médica intensivista. Entrevistei hoje o Dr. Felipe Seabra, que é nefrologista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, e a gente encerra essa entrevista agradecendo muito a participação de Felipe, que nos esclareceu muito, né, sobre o Dia Mundial do Rim, saúde renal para todos. Então, a gente encerra. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.